Paz do Senhor, meus irmãos, bom, como é que vocês estão? Tudo na bênção? Até aqui hoje para estar compartilhando uma palavra com vocês, uma palavra onde que Deus colocou no meu coração, principalmente sobre salvação, né? Você que é cristão ou não cristão, você que está parado na fé, você que não conhece a Jesus ainda, eu venho aqui hoje te trazer essa palavra de salvação. Eu vou te mostrar hoje 4 passos que nos levem à salvação. Você que está parado também, amados. Essa palavra também é para você nesses dias de hoje, porque você tem que voltar. Só um caminho, né? E esse caminho é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não entendem muito isso, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo vai convencendo os corações. Amém? Como está lendo sua palavra para nós dar início aqui, está no livro de Lucas capítulo 19, do 1 até o 10, que é o encontro de Jesus com Zaqueu, né? Uma palavra muito conhecida de toda a igreja. Mas eu vim aqui para trazer para nós refletirmos um pouquinho sobre essa palavra, né? Que está lá começando no verso 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, do qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em um sicomoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e recebeu com alegria. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hospedado, para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, e por enquanto também este é o filho de Abraão. E no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repetindo o 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Amém? Senhor Deus Pai, te coloco nesse dia, Senhor, na vida de cada um que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. Seja cristão, seja não cristão, seja irmão na fé. O Senhor venha, Senhor, através dessa palavra, Senhor, mudar, Senhor, o seu coração, mudar o seu pensamento, Pai. E que teu Espírito Santo venha convencer os corações, Pai. Estamos aqui não para nós agradecer, mas agradecer o teu santo nome, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, faça a tua vontade, o teu querer, Senhor. Que tudo que é feito, Senhor, e ministrado através da tua palavra, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui para trazer essa palavra neste dia de hoje, onde eu creio aqui muito que nessa passagem, né, Jesus disse a Zaqueu, né, um homem que era desprezado, um pecador, um explorador do povo, mas bastou um encontro verdadeiro com Cristo para tudo mudar. E realmente é isso. Você que não conhece a Cristo, um dia que tu tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, eu tenho certeza que a tua vida não vai ser igual como era antes. Quem sabe você esteja passando hoje como Zaqueu passou, como Zaqueu estava passando naquela época. Sabe, você está com a sua fé adormecida, sabe, você está longe de Deus, um vazio, né?
Mas a palavra do Senhor é esta para hoje. A salvação, que pode vir a salvação à sua vida. Hoje, não amanhã. Nesse momento que tu está assistindo esse vídeo. É para esse momento ali. Parar um pouquinho, meditar na palavra, fazer uma reflexão sobre a tua vida também, que é para nós entendermos esse caminho da salvação. E através dele eu vou te passar aqui 4 passos bíblicos bem claros, simples, mas transformador. Que qualquer vida que se dispõe a seguir a Cristo vai ser transformada. Primeiro nós temos a passagem aqui só para trazer um pequeno... Quem era Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano chefe, né? Num departamento, ele trabalhava para o Império Romano, onde que ele colhia os tributos e impostos do povo, né? Alguma parte ficava para ele, né? Por isso que o pessoal conhecia Zaqueu como um traidor do povo judeu. Ele era um corrupto, era um explorador, né? Mas ele era um homem rico através do que ele explorava o povo, por isso que ele era rico. Ele usava, né, recolhia para o povo, uma parte ficava para ele. Como a palavra diz aqui, ele era um homem de estatura baixa, não era muito alto, era um homem curioso e sedento espiritualmente, né? Que dá para nós perceber aqui. Mas o interessante é que ele, além de ser uma autoridade ali também, ele era um homem disposto, ele superou um obstáculo ali que ele tinha para ver e para querer conhecer quem era Jesus. Às vezes nós precisamos tomar essa atitude. Às vezes tem alguns obstáculos que nos impeçam de chegar até Jesus. Tem alguns obstáculos na nossa vida que não deixam nós mover. E realmente tem o nosso inimigo, né? Aquele inimigo que está por trás de tudo, que ele não quer que você receba a transformação e sabe até um milagre na tua vida. Ele quer que fique aprisionado com ele. E Zaqueu ele superou isso aí. Por mais que a palavra diz que ele tinha uma estrutura baixa, ele era de pouca estatura, mas ele buscou algo, né? Vou arrumar meu microfone aqui que está meio atravessado aqui, está me inquietando isso aqui, ó. Ele buscou, né? Ele buscou um meio de realmente conhecer Jesus. Olha só no 2 ali, havia um homem chamado Zaqueu, de qual era chefe de publicanos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Olha só, ele foi buscar algo que estava impedindo, né, dele ver Jesus. Tinha uma barreira entre ele. E sabe, hoje em dia, hoje não sei o que passa na tua vida, na tua casa, qual a necessidade, mas quem sabe tem uma barreira que te impeçam de buscar Jesus. Mas algo interessante é que ele buscou isso, buscou o meio, ó, vou ter que ver, ó, e correu adiante, né? Subiu num sicomoro, que no caso, né, um sicomoro era uma figueira braba, né? Pelo menos é um tipo de figueira que tem lá, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Então ele usou uma estratégia. Olha, eu não estou conseguindo chegar até ele, mas ele vai passar aqui, eu vou subir aqui, vou esperar ele aqui em cima. Às vezes a gente tem que ter uma visão, né? O que realmente a gente quer. E o Cristo, realmente Cristo, é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, é bíblico. E às vezes nós não entendemos isso.
E a oportunidade, quem sabe, que Zaqueu tinha naquele momento ali. Olha, eu quero ver, eu quero saber quem é esse Jesus. Subiu no sicomoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, lá no 5, quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. Olha só, Jesus não se importa como é que você está hoje. Ele quer saber se tu quer receber Ele. Se tu quer receber Ele como o único verdadeiro Salvador, não interessa qual obstáculo que tem na tua frente. Jesus vai ter esse encontro, vai buscar Ele. Hoje uma estratégia de buscar Ele, né, é alcançar o Senhor nesse dia de hoje. Independente, né? Independente da situação que tu esteja passando. Tenho certeza que Deus tem o melhor para ti, que é a transformação na tua vida. Interessante que aqui no verso 6, que Jesus chamou ele, né? Depressa, não importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu com alegria. E quando tu receber o Jesus com alegria, tu não sabe como é que as coisas vão ser na tua vida, na tua casa. Vai ter lutas? Vai ter desafios? Vai. Não vai ser uma maravilha. Mas como tu vai passar esses problemas, essas situações que tu está vivendo? É isso que Jesus tem na nossa vida. Ele vem para nos acalmar, Ele vem para nos dar descanso, Ele vem para carregar o nosso fardo, Ele vem para entrar na tua vida e fazer a diferença de mudança, de transformação, de caráter, de personalidade, né? Tem que deixar Jesus entrar na tua vida que venha transformar por completo ela. Amém? E um homem, Zaqueu foi um homem que foi transformado pelo encontro que ele teve. E olha só o que ele fala, tão interessante, né? No verso 8, levantou-se e disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Olha a transformação de Zaqueu nesse momento. Um homem que era rico, que abusava do povo, cobrava imposto do povo, aonde que ele estava se aproveitando de uma situação, né, que alguém precisava fazer aquilo ali, e os romanos colocaram alguém que conhecia o povo, que era do povo. Então ele era um traidor, bem dizer, da nação dele. E o primeiro passo que Zaqueu aqui dá para entender com esse versículo, o primeiro passo para a salvação do ser humano é o arrependimento. Tu tem que reconhecer que tu é pecador, que tu é falho, e tu tem que te arrepender daquilo que tu está fazendo de errado. Tem que ter mudança na tua vida. E a mudança, ela é transformadora, ela tem que ser transformadora. O arrependimento, ele tem que ser transformador, senão não tem finalidade nenhuma. O arrependimento não é apenas sentir uma tristeza pelo pecado. É virar as costas para o pecado. É voltar-se para Deus. Começa com uma mudança da mente,
de direção e de atitude. Isso é tu reconhecer e te arrepender. Zaqueu, ele não só apenas ouviu Jesus, ele mudou. Ele disse, né, no verso 8, ali bem claro, né? Se tenho defraudado de alguém, restituo quadruplicado. Lucas 19, 8. Isso é arrependimento prático, amados. Reconhecer que estava fazendo as coisas erradas e automaticamente tu vai lá. Vou botar um somzinho aqui, que eu acabei esquecendo, para ter um fundo ali. Não sei se vai sair aí, mas amém. Só para gente, se não sair, vai ficar minhas palavras. Só um pouquinho lá que deu. Que travou tudo aqui. Eu não vou editar esse vídeo, vou botar como ele estiver na íntegra. Estou aprendendo a fazer vídeo ainda, então eu não vou estar editando. Tá, isso é arrependimento prático, né? Reconheceu, e ao mesmo tempo que reconheceu, se tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Olha só o quanto que Zaqueu queria mudar. Só por Deus, amados. Eu faço uma reflexão sobre a minha vida, né? Quando eu mudei de tudo que eu era antes. Tem muitos amigos que vão estar assistindo esse vídeo aqui da minha cidade natal lá. Se eles assistirem aqui, sejam bem-vindos. E venho dizer que Deus, Ele é bom. Deus é bom, muito bom. Deus é maravilhoso comigo e com a minha casa, né? Pense em alguém que dirige uma estrada errada, né? O que é arrepender-se, né? De dirigir numa estrada errada. Quando ele segue, está cada vez mais longe do destino. Mas aí de repente tu para e percebe que o caminho não é aquele. O que tu faz? Tu retorna. Não, eu tenho que retornar de novo para voltar ao ponto que eu estava para continuar. E o arrependimento é justamente isso, é tu retornar. Fazer um retorno. E muitas vezes nós sabemos que estamos no caminho errado, mas não retornamos. Às vezes por orgulho, às vezes por insatisfação, às vezes achamos que não é a hora, né? Vamos deixar para depois. E esse deixar para depois é perigoso. Porque a gente tem ouvido que Jesus está sempre voltando, né? Às vezes nós não cremos muito. Mas nesse exato momento, agora que eu estou falando com você, quem sabe até o dia que você assistir esse vídeo, né, muitos vão ter partido daqui. Vão ter se encontrado com Jesus. Eu digo que quando nós partimos daqui, eu até cito aquele exemplo das duas estradas, né? Da caminho largo e a porta larga, e do caminho estreito a porta estreita. Porque quando nós passamos a porta, né, encerrou aquele ciclo ali, é uma porta que tem a fechadura só para o lado que eu abro. E quando eu entro, não tem como abrir de volta. Não tem mais retorno. Nós temos que refletir nesses dias de hoje, que quando nós fechamos a porta atrás de nós, ali já está feita a escolha que nós fizemos nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Ali já está a escolha que nós determinamos aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Eu creio que Zaqueu nesse momento ele pensava nisso. Já quero conhecer esse Jesus. Muitos têm oportunidade, sempre a porta está batendo na porta, mas não querem. Eu não queria.
não tive muito tempo para buscar. Me arrependo de muitas coisas que eu tenho feito, que eu fiz, quer dizer, no passado, mas eu tenho que continuar. Agora eu tenho que ter eu tive uma conversão, e essa conversão eu me arrependi do que eu retornei, mas a partir de agora eu tenho que olhar para frente, que é onde eu quero estar, na minha eternidade. E às vezes, amados, nós estamos no caminho errado e às vezes não quero retornar. Infelizmente, é uma escolha individual de cada um. E nesse momento, você que é cristão, que está parado na fé, tem a oportunidade de fazer um retorno espiritual e retornar para a casa do Pai. Não sei de onde você é, qual ministério que for, mas tu está tendo a oportunidade nesse exato momento. Não deixe para amanhã, faça hoje. Procure a sua igreja, procure o seu ministério, procure o seu pastor. E Deus, Ele te ama. Não fique olhando para as coisas humanas que acontecem à nossa volta, porque isso nos entristece muito. A salvação é individual, mas a oportunidade que você está tendo é hoje. Amém? Em arrepender-se, até tem uma palavra aqui que eu quero trazer para os amados irmãos. Está aqui no livro de Marcos. Só ver aqui Marcos. Só para a gente... Marcos, para quem não sabe, é o terceiro livro do Novo Testamento. Marcos capítulo... No Marcos capítulo 1. Que fala sobre o arrependimento, uma palavra muito conhecida. Jesus, quando Jesus inicia seu ministério, ele fala ali no verso 15, né? Vamos botar no 14. Ora, depois que João depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está se cumprindo e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Justamente isso que Deus está nos dizendo. Quando Jesus começou o seu ministério, ele falou isso. Quando João Batista foi entregue lá para morrer, quando Jesus está começando o seu ministério, ele falou isso. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O segundo passo que eu quero falar para os irmãos aqui, para a salvação, é justamente o confessar os pecados. Que isso, quero trazer uma palavra aqui no 1 João. Olha só o que Deus fala. A confissão, capítulo 1 de 1 João, versículo 8, 9 e 10. Meu título fala assim, a confissão traz perdão e purificação. Verso 8 fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, até da condenação do inimigo. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a tua palavra não está em nós. Vocês pararam para pensar que como é importante nós confessarmos os nossos pecados? Porque o pecado, amados,
escondido, ele corrói a alma da gente. O pecado que a gente comete e deixa lá guardadinho sem ninguém saber, ele corrói. Porque às vezes tu pode ser até cristão, amados. Tu faz um pecado, tu cometendo um pecado, realmente um pecado, não existe tamanho de pecado, mas um pecado meio grave, que tu sabe que pode afetar a tua vida, e fica te correndo. E confessar, reconhecer nossa condição diante de Deus, nós somos pecadores. Confessar não é justificar o pecado. E as pessoas às vezes falam, né? Eu só erro porque as pessoas me irritam, por exemplo. Qualquer coisa. Eu caí porque fui fraco. Às vezes as pessoas, nós usamos esse pretexto às vezes, né? Eu peco, mas quem nunca pecou? Nós usamos às vezes algumas coisas para justificar o nosso pecado. E quero te dizer que Deus, ele não cura desculpas. Deus cura pecado confessado. Se tu confessar e pedir perdão para Ele, te arrepende. E eu, além do mais, não voltar a cometer esse pecado. Um exemplo bem claro que nós temos aqui é o filho pródigo. Quando ele volta, ele diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha que legal. Reconheceu que o melhor lugar que ele tinha que estar na casa do pai. Tinha recebido toda a herança, foi, gastou tudo. Estava vivendo que nem um mendigo, comendo a comida dos porcos. E caiu em si lá. Pai, eu vou voltar para a casa do meu pai lá, mesmo que eu volte como seu empregado lá, eu como melhor do que eu estou comendo aqui. E foi. Chegou lá, pai, pequei contra o céu e contra ti. Depois da confissão, o que veio ali? O pai dele abraçou ele, colocou o anel no dedo dele, teve uma restauração e teve uma restituição de que ele era herdeiro. Ele voltou de novo para a herança. Você que está parado, eu te aviso nesta tarde, nesse dia de hoje, que você ainda tem tempo de retornar. Não desista. Volte para a casa do Pai. Sabe, você está recebendo uma oportunidade com essa palavra de hoje. Deus está falando contigo aí. Você que está parado, retorne, que ainda há tempo. Daqui um pouquinho mais a porta pode ser fechada. A gente não sabemos o dia da manhã. O dia da manhã não nos pertence a Deus. E aí, quem sabe, seja tarde demais. Amados, Deus, Ele é bom, mas Ele é justo. E bondade não salva. Ele quer dizer que bondade, ser bom com os outros, não te salva. Só tem um jeito de te salvar. Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vai chegar ao Pai. Ninguém. Isso é bíblico. Não é uma poesia, não é uma palavra de positivo, não é nada. É a palavra real e viva aqui, ó. Essa aqui. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Jesus Cristo. Imagina, mas comparado ao pecado, uma ferida que está machucada ali, que tem sujeira ali dentro. E quando é descoberta, é limpa e tratada, ela sara.
E venho te dizer que para esse tipo de ferida aqui dentro, que está escondida, só um pode te curar. E só tem um médico que pode transformar o teu coração e a tua alma. Se chama Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele pode preencher esse vazio muitas vezes que tu tem. Amém? Só Ele pode te curar, pode sarar. Interessante que o pecado escondido ele corrói, né? Corrói a alma. E depois que está corrida a tua alma, depois que está abalada a tua alma, só Jesus pode transformar e curar. Não tem médico que vai fazer isso. Amém? Para não se prolongar muito mais esse vídeo, o terceiro passo que nós temos que ter para a salvação é a fé. Romanos capítulo... Vamos ver aqui rapidinho. Então nós... Romanos capítulo 5, verso 5:1 de Romanos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Jesus Cristo. Ó. Justificado, pois, pela fé. A fé, ela nos justifica. Tenhamos paz com Deus. Por quê? Porque através da fé em crer em Jesus Cristo, nos leva ao Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente isso. Não somos só salvos pelas obras, nem pelo dinheiro. Zaqueu era rico. Nem pela posição social de Zaqueu. Zaqueu era um homem que tinha influência, se achava bom por sua modalidade. Nós somos salvos, amado, pela fé em Jesus. É confiar no sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para a nossa salvação. É o que diz no Romanos 5:1. Justamente isso, nós somos justificados, porque Jesus já morreu, já entregou o seu corpo por nós, só temos que ter fé e crer que Ele morreu por nós. É crer que o sangue derramado na cruz lá é o preço da nossa redenção. Interessante, quando a gente pensa nisso, a gente se lembra da mulher do fluxo de sangue, né? Me veio à mente agora mesmo. Que ela não tinha mais forças, não tinha mais amigos, não tinha mais prestígio, mas ela tinha algo que era diferente de toda aquela multidão que estava ali. Se chama fé. Ela tocou em Jesus, tocou na ponta do seu manto, e a palavra diz que ela foi transformada pela fé dela. Fé, né? Livro de Mateus, livro de Hebreus, né? Que a palavra de Deus fala, né? A fé é o firmamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por elas os antigos alcançaram para o testemunho. Justamente isso. E a fé, para a gente ter uma comparação, um exemplo do que é fé é quando tu entra, né? Tu entra dentro de um avião, né? Não vê o piloto, não entende toda a mecânica do voo, mas tu entra e vai, né? Tu confia.
A fé tem que se entregar completamente nas mãos de Cristo. Mesmo sem ver tudo. Mas confiar que um dia ele vai voltar. Ou nós vamos partir e vamos estar com ele. Amém? Quarto passo e último. Receber Jesus como seu único Salvador. Né? Realmente, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Quem crê vai se tornar filho. Não basta tu saber de Jesus, falar de Jesus, admirar Jesus. Tem que receber Ele na tua vida. E Ele tem que fazer e tu tem que aceitar Ele. E as mudanças vão vir. Receber e abrir a porta, né? Apocalipse 3:20 fala: Ele que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e sairei com ele. A quem deixa Jesus bater anos e anos, mas nunca abre a porta. Talvez estão nessa igreja e não receberam Jesus. Estão ali. Nós temos que tomar uma posição, amados. Glória a Deus. Por isso que eu digo, amados, há 4 passos. Esses 4 passos não são teorias para a salvação, que é o arrependimento, a confissão, a fé e receber Jesus. Em Lucas 19:10, que é a palavra de Deus que nós estávamos lendo aqui, o último versículo que eu li, olha o que fala aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu passou a ser filho de Deus. Reconheceu Ele como Salvador, se arrependeu, creu, confessou e recebeu Jesus como seu Salvador. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas Jesus tinha subido na cruz para salvar o Zaqueu. Jesus subiu na cruz para salvar a minha vida e salvar a tua que está aí. Eu quero nesse momento, já está encerrando aqui esse vídeo, dizer que a oportunidade é nesse exato momento que tu está olhando esse vídeo. A oportunidade de salvação é agora, amados. É hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, pecador, um homem que roubava o povo, que se arrependeu dos seus pecados, era rico, falou que queria restituir aquilo que ele tinha feito de errado, se arrependeu, teve a sua fé, se confessou e aceitou Jesus. Isto, mais uma alma foi salva. Eu posso dizer que hoje Jesus está te chamando hoje. Faz que nem Zaqueu desce depressa. Hoje Jesus vai entrar na tua casa. Talvez você esteja afastado dos caminhos de Deus.
Talvez você nunca tenha entregue sua vida para Jesus. Talvez sua fé esteja parada, paginada, adormecida. Hoje é o dia de voltar. É hoje o dia da restauração da tua vida. É hoje o dia da tua salvação. Se você quer entrar na sua vida, você quer entregar sua vida para Jesus, a oportunidade é simples. Faça uma oração junto comigo aí. Senhor Jesus, eu te reconheço que preciso de ti. Eu me arrependo dos meus pecados, confesso as minhas falhas, creio que tu és o meu Salvador. Hoje eu te recebo em minha vida, transforme, perdoa-me e salve-me. Em nome de Jesus. Amém e amém. E para você que está parado na fé, eu tenho algo para te dizer hoje. Como tu já conhece, né, a palavra, quem sabe a tua oração está enfraquecida, a tua vida espiritual está fria, teu coração está distante, tu já abandonou teu chamado, aquilo que Deus tinha para ti, mas tu sabe qual que é ele. Que Deus tem algo para tua vida também. E olha o que Jesus fala. Esse eu acho aqui, no livro de Apocalipse. Quando ele fala para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei e te removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. A oportunidade é para ti hoje, amados. Não é tempo de dormir. Não é tempo de nadar, como tem um ditado popular, e morrer na praia. Não é tempo de viver de aparência, amado. É tempo de buscar, de servir, de voltar para o centro da vontade de Deus. Por enquanto Jesus entra na tua casa. Porque quando Jesus entrar na tua casa, Ele muda tudo. Ele transforma tudo. Ele salva tudo. Que a salvação hoje venha à tua casa, ao teu coração e à tua família. É o que desejo para ti nesse dia de hoje. 4 passos. 4 passos. Quatro passos para a salvação. E nós temos que praticar ele. Que é o arrependimento, que é o confessar os pecados, que é ter fé e receber Jesus como seu Salvador. Amém? Senhor Deus, Pai, te colocamos, Senhor, cada um que assistiu esse vídeo, Pai. Que haja mudança de vida, Senhor. Que nós sejamos que nem o Zaqueu, Senhor, que nós estamos recebendo uma oportunidade de te ouvir mais uma vez, Pai. Por isso queremos voltar para a tua casa, Pai. Queremos nos confessar daquilo que fizemos de errado. Queremos nos arrepender daquilo que fizemos de errado. Aumenta a nossa fé, Senhor. E nos recebe como teus filhos, Pai. Queremos receber o Senhor como nosso Salvador, Pai. Por isso eu te louvo. Eu agradeço o teu santo nome, Pai, na minha vida, na vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, Pai. Dos teus filhos, dos nossos irmãos e irmãs, Pai. Tudo aquilo que se volte para ti, Pai. Tu está com teus ouvidos e braços abertos para receber, Pai. Por isso eu te louvo mais uma vez, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Que nós venhamos gerar frutos através do nosso arrependimento,
através da nossa confissão, através da nossa fé, Senhor, é nós aceitarmos como Tu, o único verdadeiro Salvador. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Pai. A honra e a glória do Teu santo nome seja feita de acordo com a Tua vontade na nossa vida e na vida dos meus irmãos. Que o Senhor abençoe a vida deles, em nome de Jesus. Irmãos, até o próximo. Que Deus abençoe. Não deixe de compartilhar, de curtir os nossos vídeos, curtir a nossa página lá, né? E se inscrever para estar recebendo mais vídeos. Por isso, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe hoje e sempre. E o dia é hoje, amados, não é amanhã, é hoje. Volte para a casa de Jesus. Aceite como teu Salvador. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz.